Flamengo foi derrotado pelo Grêmio e aumentou a pressão aí no treinador. Aumentou ou não aumentou, Vene? A pressão no treinador? Eu acho que aumenta a pressão para quinta-feira na Libertadores. Então rodou o VT. E olha, uma marcação ontem de arbitragem me irritou, hein? Pra mim o Carlinhos não tinha que ser expulso. Cadê, Rodolfo? A missão pelo brasileiro ficou com a garotada que mostrou raça. Matheus Gonçalves tenta mandar para Carlinhos, que não alcança. Mas quem saiu na frente foi o Grêmio. Cristaldo é quem fica com a bola e chuta firme de direita. 1-0 Grêmio. O Flamengo tenta com o Alcaraz e ele manda forte, mas não acerta. O rubro-negro insiste e consegue. Jogada de Alcaraz que encontra Matheus Gonçalves, que bate bonito para deixar tudo igual. Carlinhos tenta virar, mas é o goleiro do Grêmio quem salva. Matheus Gonçalves estava inspirado e obriga o goleiro do Grêmio a se esticar todo. Pelo lado gaúcho, é João Pedro que acerta a bola na trave. Everton Araújo arrisca pelo Fla. Segundo tempo e o Grêmio quase vira após jogada de Soteldo, que deixa Monsalve na boa, mas a bola vai para fora. E aí, Reinaldo tem a chance de finalizar, mas Matheus Cunha tira mal com o pé e é Braithwaite que só empurra. 2-1. E quando já não estava bom para o Flamengo, fica ainda pior. Carlinhos faz falta em Kahneman e é expulso, que sai revoltado e dá um soco na cabine do par. Pressão do Grêmio e mais um gol. Edenilson cruza e é Diego Costa que faz o dele de cabeça. 3-1. Everton Araújo faz bela jogada, finaliza e a bola sobra para o jovem Felipe Tereza marcar de cabeça. O rubro-negro ainda tenta chegar ao empate, mas não deu mais tempo. Final 3-2 e mais uma derrota do Flamengo. Uma palavra. Bate! Não disse nada. De novo, você tá entendendo isso? Tá perseguindo ele? Bate! Tá perseguindo Eu queria falar, sabe o quê? O único imortal que eu conheço é Sandy Júnior, mas não posso falar. Você conheceu o Grêmio Então, ontem. toma o chimarrão. Bate! Bate! Olha, Sabe o que é pior, cara? O Flamengo mereceu ganhar, não merecia. mereceu. Eu ia falar isso contigo. Não Vene. Boa merecia tarde, a derrota. O Flamengo jogou. E o Grêmio ganhou. Aí eu pergunto pro Tite, no fim das contas, quem pega os 3 pontos? Quem joga ou quem ganha? Bate! Diz que é quem ganha. Bate! Diz que o futebol não é ponto, é gol. Me falaram Vai ficar lá na um dia. tabela, ó. Mais um ponto Flamengo porque jogou. E o Grêmio mais 3 porque ganhou. Ganhou. Não tem jeito. Mas olha só, o Flamengo realmente, a gente sempre fala isso aqui nesse programa, infelizmente a justiça não acompanha o placar no futebol, nem sempre, né? Então o Flamengo realmente performou melhor, mas o Grêmio venceu. Ô, Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? Vamos lá, antes de mais nada, assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que a torcida rubro-negra vai até concordar comigo que quando o Flamengo divulga na sexta-feira que os titulares ficarão no Rio de Janeiro e apenas os reservas vão jogar, e vale ressaltar que o Flamengo só no banco de reservas tinha 10 jogadores ainda do Sub-20. Ninguém imaginava que o Flamengo pudesse, de fato, ganhar lá. Beleza, você poderia até acreditar, mas todo mundo já imaginaria uma derrota. Só que se a gente parar e analisar o que foi o jogo, e eu falei isso aqui, eu falo sério, eu acho que o Flamengo fez um jogo para sair com uma vitória lá diante do Grêmio, mesmo jogando fora de casa. Se a gente for parar e analisar, o torcedor rubro-negro ele fica mais chateado por isso, porque tinha condições de vencer o jogo. O Flamengo fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo. O Flamengo merecia conquistar pelo menos um ponto, pelo menos um empate fora de casa, ou até mesmo uma vitória, porque, repito, o Flamengo jogou melhor que o Grêmio, pelo menos na minha concepção. Só que o Grêmio soube aproveitar melhor as oportunidades. Eu acho que além dos 3 pontos e da derrota do Flamengo, é uma partida que ilustra muito bem muita coisa que a gente vem falando já aqui no programa. E eu vou mencionar. Vamos lá, Matheus Cunha não é jogador para estar no elenco do Flamengo. A verdade é essa. Ele falhou em 2 gols do Grêmio aí. O setor defensivo do Flamengo, e é algo que o Tite sempre mostrou, capacidade absurda para montar um bom setor defensivo. O setor defensivo do Flamengo hoje é uma mãe. Se a gente for analisar a tabela do Campeonato Brasileiro, dos 8 primeiros colocados, o Flamengo é o time que mais sofreu gol. E é muito fácil fazer gol no Flamengo hoje, independentemente se seja time titular ou reserva.
A base deveria ter sido mais utilizada, ou pelo menos os garotos jovens deveria ter sido mais utilizado pelo técnico Tite, porque eles deram conta do recado. Matheus Gonçalves jogou muita bola, Everton Araújo jogou muita bola, o zagueiro Cleiton jogou muita bola, e os mais experientes, daquele que se esperava alguma coisa, não jogaram nada. E mostra muito bem aquilo que a gente veio falando. Ayrton Lucas vive uma péssima fase com a camisa do Flamengo, Davi Luiz vive uma péssima fase com a camisa do Flamengo, o Alan vive uma péssima fase com a camisa do Flamengo, o Alcaraz, 21 anos, jogou bem, embora ele tenha jogado com um time reserva, um time que não está entrosado. E para finalizar a minha linha de raciocínio, o Carlinhos não é jogador para estar no elenco do Flamengo. A verdade é, se é para colocar o Carlinhos, coloca um jovem do sub-20 que tem potencial. Por exemplo, o Felipe Tereza, ele entrou, faltando alguns minutos para acabar o jogo, na primeira oportunidade que ele teve, botou a bola na rede. Se é para colocar o Carlinhos, é melhor você colocar um jogador destaque do sub-20 que dá conta do recado. Porque além de você dar uma oportunidade para esse jogador, minutagem no elenco principal, você ainda valoriza esse jogador. E o Carlinhos, na minha concepção, com todo respeito à história dele, que é uma história pessoal linda, maravilhosa, um vencedor na vida, mas não é jogador para estar hoje no elenco do Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, o Tite falou depois dessa derrota mais ou menos essa linha do raciocínio da performance do Flamengo. Cadê? A melhor forma de nós obtermos êxito nessa sequência de jogos de quinta, domingo e quinta, não tinha condições, os outros atletas não iam ter condições de desempenho. No jogo de hoje, vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. O futebol é isso aí, não é, ô Pedrosa? Ah, gente, olha só, eu acho que talvez o time do Flamengo reserva tenha criado um cenário que dá mais frustração ainda pelo que foi o jogo. Porque, de fato, o time do Flamengo jogou bem. Eu destaco aqui o Everton Araújo novamente, que inclusive mais fez até uma jogada de Neymar. Aquela jogada de Neymar. Ele sair driblando 3-4 é absurdo, ele consegue construir o gol. Mas eu digo que ele também foi bem na parte defensiva. Inclusive, para mim, o Everton Araújo está na frente do Alan, por exemplo. Se for pensar em escala de volante do Flamengo, ela é Ortiz, Pulgar e Everton Araújo. E aí você olha o Matheus Gonçalves, mais uma vez, jogando na ponta direita, flutuando pelo meio, fez um golaço também, que é a característica dele. O Lohan, para mim, também fez uma boa partida. Para mim, quem destoou um pouquinho foram justamente aqueles jogadores que já vêm jogando no time principal. O próprio Ayrton Lucas, que inclusive está até na pré-lista do Dorival Júnior para a convocação, e eu não sei porquê, né? Não tem coerência nenhuma, porque o Ayrton Lucas já não está jogando bola há muito tempo. E tem um outro ponto também, que infelizmente o Matheus Cunha, não sei se ele falhou em 2, mas com certeza ele falhou no gol principal, porque o Flamengo estava muito vivo na partida e ele acaba entregando um gol ali pro Bright White, e o Bright White acaba ampliando pro Grêmio. E depois a gente sabe, né? É um time que não tá entrosado, é um time que não joga junto. Eu prefiro muito mais ver as coisas positivas dos garotos do Flamengo, Sim, que corresponderam muito bem, do que pensar de fato no resultado. Eu acho que o Flamengo fez um jogo honesto, decente, perante a situação que estava vivendo. E aquele gostinho de poder vencer aconteceu de fato. O Flamengo jogou melhor do que o Grêmio em algum momento. Mas eu não encaro esse jogo como terra arrasada. E esse Bright White também, né? É, bom jogador, é muito bom jogador, experiência europeia, jogou no Barcelona. Ninguém chega ao Barcelona por acaso, né? E aí ele é um jogador também que foi decisivo. Mas eu encaro o seguinte, tá claro que o Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro. Pra mim, essa postura aí de não levar os titulares é abrir mão do Campeonato Brasileiro. Olha pra pontuação na tabela, não vejo o Flamengo tendo força pra disputar título com Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, não mesmo. E é pensar nas Copas agora, porque se quinta-feira o jogo? Quinta-feira. Se quinta-feira não conseguir se classificar, é terra arrasada. Vai ser muito complicado o Tite conseguir continuar, porque a gente já tá vendo, o muro da Gávea pichado, pressão total em cima do treinador, eles tinham uma responsabilidade pra cima dele que é muito grande quando ele fala que o Flamengo vai fazer gol e provavelmente o Flamengo vai classificar, então assim, é complicado, cara. Eu não encaro esse jogo aí como algo ruim, não. Eu encaro esse jogo escancarando. É melhor colocar os garotos do que quem tá mal fisicamente. Mas pra é o esse jogo da jogo, vida dos meninos. Para se você esse parar jogo, pra pensar. eu acho que o Flamengo tomou a decisão correta em relação ao planejamento. Porque se a gente for parar e analisar a logística para ir lá para Porto Alegre, para voltar, está extremamente difícil, complicada. Supondo que o Flamengo mandasse o time Lembrando principal. que esse jogo aqui, aí vamos destacar também, foi na Arena do Grêmio, muito Isso, bacana. sim. O gramado tá novinho. Muito bom o gramado lá da Arena do Grêmio, e a gente trabalha com alegria aí o retorno do Grêmio à sua casa. Fala, Supondo que o Fred. Flamengo tivesse mandado o time principal, vamos lá. O que iria acontecer? O Flamengo jogou na quinta, sexta-feira é treino regenerativo. No sábado é um treino leve por ser pré-jogo. Aí eles iam viajar.
Aí jogariam no domingo, chegariam aqui na madrugada de domingo para segunda. Segunda-feira, hoje no caso, um treino regenerativo. Eles só iam ter o treino de terça para tentar focar exclusivamente no Penharol, porque quarta, treino pré-jogo, é apenas um retoque final. Com os jogadores ficando aqui, o que aconteceu? Treinaram bem na sexta, treinaram bem no sábado, treinaram bem no domingo, vão treinar bem hoje, vão treinar bem amanhã, quarta-feira, um treino de ajuste. Além disso, eles se alimentaram bem, eles dormiram bem, assim eu espero, né, obviamente. Fizeram tudo da maneira extremamente correta, pensando no jogo de quinta-feira. Quinta-feira é vida ou morte para o Flamengo. É o jogo mais importante até o momento da temporada. É difícil o Flamengo conseguir a reviravolta lá, reverter o placar? É muito difícil, mas não é impossível. Eu acho que o torcedor pode até jogar a toalha, mas os jogadores, de forma alguma, o treinador e comissão técnica e diretoria, de forma alguma. Flamengo é time grande, é uma camisa extremamente pesada e tem totais condições, se o Flamengo jogar bem, obviamente, chegar lá e reverter o placar. Mas, além de pensar em fazer gol, eu acho que o Flamengo tem que pensar em não tomar gol. E o setor defensivo do Flamengo hoje é o que o Tite precisa ajustar. Não é normal a quantidade de gols que o Flamengo vem sofrendo. O Flamengo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, já que jogou contra o Grêmio, sofreu mais gols que o próprio Fluminense, que atualmente está na zona de rebaixamento. Como é que se explica isso? É muito fácil fazer gol no Flamengo. O problema não é quando poupa. O problema é o seguinte, quando você poupa o time joga mal. Por quê? Porque o time não é bem treinado. Outros times acabam poupando, por exemplo, o Botafogo poupou um ou outro jogador contra o Fluminense, mas continua jogando bem. Por quê? Porque o treinador ele faz um bom trabalho. Então, Tite ele precisa corrigir esse defeito do Flamengo de maneira urgente, porque não pode sofrer gol lá. Eu acho que pode ser, a gente vai ter que trocar esse assunto agora que a gente vai para o Clássico. Eu acho que pode ser um sinal de alerta, já que o calendário não vai mudar e a gente está vendo que a gente pede isso há tantos anos e não vai mudar, a entender, a gente não pode no Brasil chegar e falar, olha só galera, esse ano eu só tô brigando pela Copa do Brasil. No Brasil não dá, tem que dizer que vai brigar por tudo. E entender como que vai ser pensando nessa minutagem. Lembrando que o Arthur Jorge faz um rodízio, vamos dizer assim. Quero falar agora sobre Tite, o técnico que mais balança no futebol brasileiro nesse momento. O treinador rubro-negro sabe que há enorme risco de ser demitido em caso de eliminação para o Penharol na próxima quinta-feira. Especialmente porque nesse cenário o Flamengo teria dito adeus a 2 dos 3 torneios que ainda disputa. O Campeonato Nacional praticamente já era. O Flamengo perdeu com o time reserva para o Grêmio por 3-2 nesse domingo e viu a vantagem do Botafogo aumentar para 11 pontos. Bem verdade que o Flamengo tem um jogo a menos, só que o jogo é contra o Internacional em Porto Alegre. E ainda que vencesse, o Flamengo ainda ficaria 8 pontos atrás do Botafogo, 5 pontos atrás do Palmeiras. Em relação à Libertadores, derrota por 1-0 em casa contra o Penharol e a necessidade de reverter esse resultado vencendo por 2 ou mais gols em Montevidéu. O Tite está bastante pendurado porque a pressão externa é gigante e a pressão interna também. Para piorar, no dia 9 de dezembro ocorre a eleição e o presidente Rodolfo Landim sabe que precisa de resultados em campo e de títulos para garantir a vitória do Rodrigo Dunche. Senão, um membro da oposição certamente vencerá a eleição. Diante desse cenário, com o Campeonato Brasileiro praticamente descartado e com uma eventual eliminação da Libertadores da América, restaria apenas a Copa do Brasil e, nesse caso, o Tite certamente vai dançar. Só para completar, um nome que agrada bastante a dirigentes do Flamengo e de Luiz Castro, técnico português que fez ótimo trabalho pelo Botafogo e que está desempregado desde a semana passada quando foi mandado embora pelo Al Nassr. Multa do Tite avaliada em mais ou menos 8 milhões de reais. E o Carlinhos, que foi expulso contra o Grêmio na tarde desse domingo, fica de fora do jogo contra o Atlético Paranaense que ocorre depois do duelo diante do Penharol. A saideira sobre o Flamengo, muros da Gávea pichados. Depois da derrota pro Grêmio, uma vitória nos últimos 6 jogos. E na pichação escreveram, abre aspas, salário em dia, porrada em falta, fecha aspas. Hora de falar sobre Tite, que explicou os motivos das ausências de Gabigol durante a sua passagem pelo Flamengo, que os dois se detestam, isso é público e notório. Mas tem um número que assusta. O Tite já soma 66 partidas em 11 meses à frente do Flamengo. Desses 66 jogos, o Gabigol só pôde ser relacionado para 35. Chuta aí quantas partidas dessas 35 você acha que o Gabigol foi titular? Acertou quem chutou 3 jogos. Contra Sampaio Corrêa, Volta Redonda e São Paulo,
Coincidência ou não, as 3 partidas em que o Flamengo atuou com equipe reserva. É inegável, é impossível afirmar que o Tite não tem problemas com o Gabigol. Para justificar esses números tão baixos, o Tite disse na entrevista coletiva depois do jogo contra o Grêmio, derrota por 3-2 nesse domingo, o seguinte, abre aspas: talvez o fator mais determinante para as ausências tenha sido essa série de problemas físicos. Talvez. Quando esteve em condições, teve oportunidades, mas além das lesões, a falta de continuidade em treinamento em alta intensidade. Aí o Tite toca num ponto que eu havia comentado para vocês na semana passada. Expliquei que houve uma nova treta recentemente. Essa treta começa porque o Gabigol não demonstra muito empenho nos treinos e se completa ou toma proporções maiores depois que o Tite descobre um complô do Gabigol com alguns outros atletas contra o treinador. Importante dizer que o Gabigol nem foi relacionado para a partida contra o Grêmio e ainda é dúvida para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Só para completar em meio à resposta, o Tite ainda citou que Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo viviam os melhores momentos de suas carreiras recentemente, porque algo que justificaria a presença deles como titular e do Gabigol como reserva. Só para completar a respeito do Flamengo, contar que o Gabigol trocou de fornecedor de material esportivo. Ele era patrocinado desde muito novo pela Nike, o contrato não foi renovado, ele acaba de assinar com a Mizuno, empresa japonesa com quem ele tem contrato pelos 6 próximos anos. Meus amigos rubro-negros, a boa notícia que a gente tanto esperava está chegando. Nosso Michael tá quase de volta. E justo no momento em que mais precisamos dele. O nosso atacante, que sofreu aquela lesão grave contra o Bahia, já está evoluindo muito bem no tratamento e, se tudo der certo, vai estar à disposição para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no dia 2 de outubro. É aquela velha história. Jogador do Flamengo não desiste nunca. Michael tá focado, treinando pesado e mostrando que está mais que pronto para voltar a ajudar o Mengão nessa fase decisiva. O cara tá fazendo um tratamento de recuperação de alto nível, trabalhando 3 períodos por dia, e até em casa ele seguiu um cronograma especial. Fisioterapeuta do clube tá acompanhando de perto, e o que estamos vendo é uma evolução que impressiona. Não é à toa que a comissão técnica e o departamento médico já estão confiantes de que ele vai chegar na semi voando. E claro, a nação rubro-negra tá contando os dias para ver nosso robozinho de volta ao ataque, metendo pressão nos adversários. Agora, é bom lembrar que o Michael não foi inscrito nas quartas da Libertadores por causa da lesão, mas isso não é problema. Se o Flamengo passar pelo Peñarol, e a gente sabe que esse jogo vai ser uma batalha, Michael deve ser inscrito para a semifinal, e aí, meu amigo, vai ser mais uma arma letal para o Mengão buscar a glória eterna.